Tudo bom, Miro? Como você tá? Uma baita de uma gripe, mas tô bem. De E novo, você você tem tá bem? pegado muita gripe, essa imunidade tá problemática. Tá baixinho, né? Tá baixinho, né? Pois é. Uma gripe lascada. Daqui a pouco vou fazer um testinho para ver se eu tô. É É. só uma gripe mesmo. Mas Não, tô bem, Covid e Thalita. E você? dengue Tem gripe? pegando geral, né? Tem que tomar cuidado, Pois é. testar, porque estão pegando mesmo. Pós-carnaval, ainda mais, né? Eu tô bem, tudo bem por aqui, sem gripe, sem Covid. Diga, o que que é isso? Daqui a pouco eu Máscara? saio com a minha massinha para ir na farmácia para ver o que eu tenho. Mas vai ser só É. gripinha. Aí depois eu comemoro com uma cachaçinha. Olha, essa bebida aí se cuida que baixa a imunidade também, hein? Se cuida, Miro. Ô, Miro, quero É falar uma com você tosse. sobre a tosinha, é só um shotzinho. Ô, Miro, quero falar sobre pesquisa, sobre a fala de Lula, mas deixa eu comentar rapidamente essa questão do PL, porque eu acho importante, inclusive, ressaltar que esse recuo do PL vem após essa denúncia que saiu na imprensa. Dá nome, inclusive, né, foi o portal O Eco, de jornalismo ambiental. Eles que trouxeram, então, essa notícia e a repercussão foi muito negativa, o que forçou Valdemar da Costa Neto, então, a retirar ele o assassino aí, confesso, de Chico Mendes, da direção do PL. E a imprensa tem feito esse papel importante, inclusive. Eu quero somar essa notícia, uma outra. A Rádio Escafandro fez uma série de podcast, né, detalhando a atuação de um pastor na Amazônia que faz a gerência de um centro que cuida de pessoas usuárias de drogas. E hoje a Polícia Federal está com uma operação investigando o trabalho análogo à escravidão nesse instituto, que fica no interior do Amazonas e tem esse pastor, então, como o dirigente. Então, assim, a imprensa tem feito um papel importante nessas denúncias e tem guiado, você vê, então, tanto politicamente esse recuo do PL, quanto uma operação da Polícia Federal. Importante isso. Com certeza, Thalita. Esse negócio do bolsonarista, Darcy Alves Pereira, a foto mostra, né? A camisetinha amarela. Só faltava ver se, no tornozelo tinha uma tornozeleira, mas estava lá com a camiseta amarela, né? Com a mão no peito, um patriota, com a foto do Bolsonaro e da Michelle. É o típico bolsonarista. Estava passando desapercebido, mas é isso. É o cara que confessou o crime, confessou o Sim. assassinato do Chico Mendes. É bem o estilão Bolsonaro. É bem o estilão da milícia bolsonarista. Né? A mãozinha no peito, camiseta amarela. Só não deu para ver o tornozelo se tinha alguma tornozeleira. Né? É bem o estilão milícia bolsonarista. Né? O Valdemar está escaldado, porque o Valdemar sabe que estão de olho no PL. Né? Inclusive com a acusação de que o PL participou, né, de todo esse cenário golpista, né, ao questionar as urnas, ao colocar dinheiro público, né, para deslegitimar, descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, ao bancar, né, Braga Neto e outros golpistas dentro do partido. Então, Valdemar da Costa Neto, que teve uma operação de busca e apreensão que acabou se transformando numa prisão, porque acharam na casa dele uma arma ilegal e uma pepita de ouro ilegal também. O Valdemar da Costa Neto está escaldado. Está Sim. escaldado. Então, de imediato, quando ele viu que o tal do pastor, esse negócio de pastor, acaba afetando a imagem de todas as religiões. Né? Acabam, né? São bandidos, esse é um bandido, é um assassino, confesso, né? E mancha a imagem da própria instituição, da própria denominação religiosa. Tal. Então, ele mudou o nome, passou a ser pastor, né? Escondeu o nome dele, pastor. O Valdemar percebeu e falou: corta esse cara, nós já estamos com os holofotes voltados para a gente. Né? Já tem vereador e prefeito, que correu esse buchicho a semana passada, muito vereador e prefeito dizendo o seguinte: eita peste, será que o PL não vai ter registro cassado? Será que o PL não vai ter essa montoeira de grana, esses 800 milhões de reais que tem de fundo eleitoral barrado? Né? Então, na semana passada, teve especulação de que muito candidato a prefeito e vereador para as eleições municipais agora de outubro já andaram procurando o PL para saber o seguinte: fico no PL ou saio? Né? Ou saio porque a situação do PL complica. Então, Valdemar rapidamente dá a resposta: bota esse assassino, confesso, para fora. Nós não podemos ter o assassino do Chico Mendes, do ambientalista, um caso de repercussão internacional, nós não podemos ter esse cara presidindo um diretório municipal do PL.
né? É o Valdemar escaldado, né? Está escaldado, está com medo, né? Agora, mostra bem o que é o bolsonarismo, né? Ele pode ter sido cassado no seu mandato de presidente do PL, lá no interior do Pará, né? Mas é bem a cara do que é o bolsonarismo, é esse tipo de coisa. São milicianos mesmo, assassinos, né? Um monte de mercador da fé farsante, né? Um monte de lobista da fé, pastor, um monte de pastor farsante, né? Que eu volto a dizer, né? Depõe contra a imagem das próprias denominações religiosas. Isso não tem nada a ver com a religiosidade do povo. O povo tem a sua religião, né? Isso são esses pastores, bispos, apóstolos, ricaços, milionários com seus jatinhos, iates, mansões, que depõem contra, né, a imagem das denominações religiosas. Esse pastor Daniel, a vigarice do sujeito, ele se esconde no nome. Né? Esse pastor Daniel é mais um caso desses. E é o Valdemar da Costa Neto ligeiro, porque sabe que a situação do PL está complicada. Daqui até, se o Bolsonaro for de fato indiciado, julgado, condenado e preso, a situação do PL fica complicada, porque o PL foi cúmplice de toda a ação do Bolsonaro, né, nessa, como disse o Alexandre de Moraes, nessa dinâmica golpista. Né? Sim. Então é interessante. E sabe que eu dou até um voto de confiança para o Valdemar da Costa Neto em ele não saber, né, que se tratava do assassino confesso, mas ali no diretório, ali na cidade, certamente todo mundo sabia, não foi por acaso que essa pessoa chega à direção ali do PL no município de Medicilândia, então é realmente a cara do bolsonarismo e tá aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre manifestação de domingo, sobre essa pesquisa Genial Quest, né? A Genial Quest sempre traz alguns dados bastante interessantes para a gente repercutir. E além daqueles que a gente já deu, separei alguns outros. Olha só, nem mesmo o eleitorado bolsonarista acredita nos efeitos jurídicos em favor do ex-presidente de Jair Bolsonaro. Depois desse ato, 14% apenas dos eleitores de Bolsonaro acreditam que ele pode se beneficiar juridicamente. Bastante interessante. A maioria, 53%, considera que essas investigações em curso não tornam Jair Bolsonaro uma vítima de perseguição, que era um dos objetivos, inclusive, do ato ali, né, criar essa narrativa, e Bolsonaro não conseguiu emplacar também a tese de que a justiça teria errado ao torná-lo inelegível. 51% dos brasileiros apoiam a decisão da justiça. Miro, como você vê então essa pesquisa, esses números e a manifestação que aconteceu no domingo, né? Então, Thalita, como você diz, essas pesquisas da Quest são sempre muito interessantes. Eu peguei o fio do Felipe Nunes, que é o fundador da Quest, diretor da Quest, né? Ele manda. Muito interessante, mostra isso. Primeiro mostra que foi grande, né? Que nem disse o Lula na entrevista para o Kennedy. Foi grande, foi uma manifestação grande. Lógico que não é o grande que os bolsonaristas divulgaram antes e depois. Antes o Vanguard tinha falado que ia ter 700 mil pessoas, o pastor Silas Malacheia falou que ia ter 300 mil pessoas. Depois, o Vanguard falou que teve mais de 1 milhão de pessoas, o Dudu Bananinha também. Não foi isso, não foi 1 milhão de pessoas, não foi nem 600 mil, nem 300 mil. Né? Esse levantamento a partir de fotos, né? De drones tal, da USP, né? Do monitor da USP, talvez se aproxime mais uma manifestação de umas 180 mil pessoas. Ou se não, esse levantamento que a Folha faz, que nesse caso não fez, né? Que cada quarteirão, se tiver bem apinhado de gente, junta 40 mil pessoas, então 4 quarteirões, 160 mil pessoas. Né? É uma manifestação grande. Não é o que os bolsonaristas falaram antes e depois. Eles, lógico, estão fazendo onda, né? Não bombou desse jeito, mas também não flopou. Foi um ato forte, como disse o Lula, e como a pesquisa da Quest reconhece. Foi um ato forte. Foi um ato que mostra que a extrema-direita tem força no Brasil. A extrema-direita tem força no Brasil, é exemplo de que tem força na América Latina, que eu digo Milei agora na Argentina, o presidente de El Salvador, um punitivista, né? Um fascista, que eu diga na Alemanha agora, a mesma reportagem, né, da Deutsche Welle, mostrando a força dos neonazistas na Alemanha, que o diga a recente pesquisa em Portugal, o partido de extrema-direita pode ganhar a eleição em Portugal agora em março. Né?
Então a extrema-direita tem força, é um fenômeno mundial que se junta no Brasil também a traços históricos. A extrema-direita tem força. Isso o ato mostrou, é o que o Lula diz. Ó, não dá para esconder, tá lá mostrando. Mostrou, é isso. Tem força e é preciso ficar atento. E é o que a pesquisa mostra. É o que a pesquisa mostra. Eu acho que foi um ato que serviu para juntar a tropa do Bolsonaro. O Bolsonaro estava preocupado, porque depois da operação Tempus Veritatis, vários bolsonaristas ficaram quietos, tinham sumido. Vários governadores bolsonaristas não se manifestaram. Ao contrário, estavam aparecendo muito em fotos com Lula. Vários líderes religiosos, com exceção do Silas Malafaia, do Silas Malacheia, não se pronunciaram. Empresários golpistas não se pronunciaram. Então, o ato serviu para o Bolsonaro tentar agregar a tropa dele novamente, evitar dispersão. Eu acho que o ato serviu para um terceiro fator também. O ato serviu para ele orientar a tropa dele. Isso foi muito discutido no QG do Bolsonaro. Hoje mesmo, numa entrevista, ele fala isso, né, para aquela revista extrema-direita. Né? Ele foi muito discutido no QG. Qual a orientação? Qual é a mensagem? O que o ato mostra? O que o ato indica para os bolsonaristas? Ele trouxe uma mensagem. É a mensagem da anistia, do apaziguamento, da conciliação, que é um discurso para um defensor da tortura, da ditadura, dos assassinatos, para um cara que sempre desrespeitou as instituições. É um discurso de uma falsidade impressionante, mas é o discurso que ele está apresentando. Queremos anistia, queremos a paz. É o Bolsonaro, paz e amor. Bolsonarinho, paz e amor. Foi a mensagem que ele passou no ato, que é uma falsidade. Essa pesquisa Quest é interessante. As pessoas reconhecem que o ato foi grande, mas as pessoas dizem o seguinte: não altera o curso do processo. Né? Não altera nem a questão da investigação da Polícia Federal. Só 11% acreditam que isso vai alterar a investigação da Polícia Federal. A pesquisa Quest mostra. Não altera o processo no Supremo Tribunal Federal. Ninguém acredita. Né? 47% acham que ele participou realmente do golpe, da dinâmica golpista, ou seja, com ato ou sem ato, ele participou. 51%, esse dado que você deu agora, muito interessante da pesquisa, 51% acham que o TSE, que o Tribunal Superior Eleitoral, acertou ao torná-lo inelegível, né? E 50% acham que ele vai ser preso. Né? Então, apesar de ser um ato forte, apesar de ser um ato que evitou a dispersão do campo da extrema-direita, e apesar de ser um ato com mensagem, com a mensagem da anistia, isso não colou. Isso não colou e não dá para colar. Novamente volta a entrevista do Lula com Kennedy. Não dá para brincar com a extrema-direita. Não é o executivo que vai mandar prender. O executivo não manda prender. Mas tem que seguir o processo, com direito, inclusive, à presunção da inocência, coisa que o Lula não teve. Bolsonaro tem direito à presunção da inocência. Ele não merece, mas tudo bem. Né? Mas tem direito. Né? Mas tem que seguir o processo sem passar a mão. Né? Não vamos repetir o erro de 64 com os militares. Não, passar a mão é alimentar cobra. Então, a bandeira do sem anistia, ela é uma bandeira que é exatamente para se contrapor à mensagem que o Bolsonaro apresentou na Paulista. Na Paulista, o Bolsonaro fala com anistia. A bandeira do sem anistia tem que ganhar força, né? Tem que ganhar força para evitar que novamente nós tenhamos um processo de passar pano, de passar a mão, né? De apaziguar no cemitério, né? A paz do cemitério. Né? Então, acho que a pesquisa é muito interessante. O ato, acho que é isso. Tem muitas contradições, né? Mostrou força, evitou dispersão, passou mensagem, serviu também para a campanha eleitoral do PL, né? Até, inclusive, com o assassino de Chico Mendes, serviu para a campanha eleitoral do PL em outubro, serviu. Mas tem muitas contradições. Eu fico imaginando do jeito que essa família Bolsonaro é neurótica, né? Com mania de perseguição. Carluxo não foi, né? Ficou ouvindo música, ficou divulgando música, né? Não foi no ato. É estranho. Mas do jeito que essa família é maluca... Mas você sabe, Miro, que eu acho, inclusive... Você sabe que eu acho que, inclusive, os filhos de Bolsonaro não participaram mais efetivamente desse ato, porque Michele foi uma grande personagem do ato, né? E eles todos são brigados com a Michele.
Então, a Michelle estava lá no carro de som e fez esse discurso que chamou a atenção. Muita gente disse que, inclusive, foi muito mais importante do que o do próprio Jair Bolsonaro. E, por isso, acho que os filhos, nenhum deles esteve ali junto, em palanque, no carro de som, justamente por conta da presença de Michelle. Deixa eu chamar a atenção, inclusive, para essa pesquisa da USP, falando sobre essa questão da religião e já juntando com o discurso da Michelle também, Miro, porque a pesquisa da USP trouxe que a maioria no ato era de católicos e não evangélicos, né? E a gente tinha essa percepção inicial de que os neopentecostais que estavam em peso ali reunidos nessa manifestação, já que o próprio Silas Malafaia que chamou, né, o ato junto com o Jair Bolsonaro. Como que você viu essa questão e esse discurso da Michelle Bolsonaro que diz algo que nem a bancada evangélica tem coragem de dizer, né? De que é isso, vamos capturar o Estado, vamos deixar de ter um país, um Estado laico e vamos tornar o Estado um Estado religioso. Enfim, como que você viu essas questões? Então, só uma coisinha que eu tinha esquecido, ainda sobre o ato, as contradições que o ato gera. Né? É isso, só o Flávio Bolsonaro foi. O Dudu Bananinho, o Eduardo Bolsonaro, não foi porque ele estava naquela conferência lá nos Estados Unidos e parece que teve um problema de voo. O que mais chamou a atenção foi o Carluxo, que não foi, fez na hora, inclusive, do ato, ficou divulgando música, né? Ficou postando música. E o Jair Renan, o filhote 04, que também está todo enrolado, que também não foi. Né? Agora, quais as contradições? Eu fico imaginando na cabeça dessa família, que é totalmente neura, né? Eles devem estar se perguntando, por que o velho da Havan não apareceu? Ele adorava aparecer em atos com o Bolsonaro. Por que o empresáriozão da Havan, o Luciano Hang, não apareceu? Por que o empresáriozão da Tecnisa, o Nigri, não apareceu? Por que o empresáriozão da Coco Bambu, né, o Afrânio, não apareceu? Por que outros líderes religiosos não apareceram? Quem capitalizou foi quem pagou, inclusive, tem que ver, inclusive, de onde vem esse dinheiro, né? Quem pagou foi o Silas Malacheia. Mas ele mesmo já tinha chamado os outros líderes religiosos de cagões e covardes, todos. Então, há muito atrito aí, há muitas divisões que vão começar a pintar com mais força. A pesquisa que foi feita pelo monitor da USP, no domingo, né, diferente da Quest. A Quest pesquisa, não foi no ato. É uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas que não participaram do ato. Né? A pesquisa da Monitor, que foi feita na Avenida Paulista, eu acho que ela revela... O Lula, na entrevista com o Kennedy, ele fala assim, a manifestação foi grande, mas não sei como essa turma chegou aqui. Eu acho que revela que quem chegou lá é fascista. Chegou de conta própria, de convicção. A pesquisa é impressionante nesse sentido da Monitor. Porque ela mostra o seguinte, quem estava lá? Estavam homens, maioria, quase 70%, brancos, maioria, 60 e poucos por cento, com mais de 45 anos de idade, maioria, né, juventude menos, católicos e não evangélicos, católicos, 40 e poucos contra 20 e poucos, né? E numa realidade à parte. 90% acham que Bolsonaro ganhou a eleição, 90 e poucos por cento acham que nós vivemos uma ditadura do judiciário no Brasil, ou seja, uma realidade à parte. São fascistas. Ali não foi gente que foi bancada, não. Foi gente que foi mesmo. Branco, homem, nível universitário. Sabe qual é a média? 21% ganham mais de 10 salários mínimos. Na sociedade brasileira, só 3% ganham mais de 10 salários mínimos. 9% desses 21% ganham mais de 20 salários mínimos. Ou seja, é uma turma de classe média. Eu gosto de utilizar o termo, às vezes, classe média, que é uma mistura de média com outra coisa. Né? É uma turma de classe média ressentida, que não aceita o resultado das eleições, que acha que o Bolsonaro ganhou, 90% acham que o Bolsonaro ganhou, que acham que nós vivemos debaixo de uma ditadura, mesmo eles fazendo a manifestação, nós vivemos debaixo de uma ditadura, eles que defendem a ditadura, eles que defendem tortura, pau de arara, morte, né? Acham que nós vivemos debaixo de uma ditadura. Então, quem estava lá não foi por esquema, não foi... Lógico que teve esquema de ônibus no interior e tal, mas quem foi lá foi por convicção.
O que torna mais grave ainda, porque é isso, mostra que você tem isso que o Lula fala, não subestimar, ficar esperto, ficar atento. Você tem uma galera de extrema-direita orgânica no Brasil hoje. Então, às vezes eu vejo, a gente tem uma tendência a menosprezar, a fazer chacota. Ah, não, eles têm força na internet porque eles pagam, eles impulsionam, é robô. Tem dinheiro, tem tudo isso, mas tem militância. Tem militância. E no ato na Paulista o que tinha era militância, que vai, inclusive, mostra isso. Destoa. Se falava, não, era evangélico, não era evangélico. Não era evangélico. 48 só, se eu não me engano, na pesquisa do Monitor da última, 48% católico. Você tinha até uns 10% de espiritistas e ateus. Que maluquice! Que maluquice! O discurso da Michelle valia, inclusive, analisar se ela não cometeu crime, né, de desrespeito à Constituição brasileira, que é um Estado laico. Uma coisa de meio de supremacia cristã, que é uma coisa que está muito em moda em alguns países da Europa, nos Estados Unidos. Ela traz. Né? Tem que ver. Agora, é isso, ela fala para o público dela. Ela fala como candidata. A Michelle é candidata. Vamos ver ao quê? É isso, a gente segue acompanhando tudo isso. Só o Lula realmente, só para finalizar, Lula ele fala sobre a manifestação ter sido grande, chama bastante atenção para essa força da extrema direita, né? Acho que isso foi muito impactante da fala dele, bastante importante. E ele passa esse recado para o Bolsonaro em relação à anistia, né? De que calma, você está pedindo anistia, é uma confissão de crime. Espera ser julgado, espera ser o processo todo, mas achei bastante interessante esse recado que ele passa diretamente para Bolsonaro. Miro, e tem essa fala, claro, daí eu já faço o link, inclusive, com a nossa próxima entrevista, a gente vai tratar sobre geopolítica mundial, tem essa fala sobre Israel, né, mais uma vez, a Lula vem subindo o tom e agora vem se pronunciando cada vez de forma mais contundente com críticas a Israel por conta desse genocídio, porque é isso, a gente tem comentado aqui, a gente não aguenta mais assistir esse genocídio sendo televisionado, sendo transmitido ao vivo, sem que nada seja feito para barrar essa atuação sanguinolenta de Israel. E Lula vem se posicionando. Então, assim, mais uma fala importante. Ele, dessa vez, ele dá o nome de Netanyahu, né? Netanyahu está cometendo esse genocídio, porque teve toda aquela barulheira, ele citou o Holocausto, ele fala, eu não falei a palavra Holocausto, de fato ele não tinha falado, a mídia levantou isso, né, para criticar de diversas formas a fala de Lula. Mas importante mais essa fala e é algo que ele vem fazendo agora com mais contundência, não, Miro? Então, sempre deixo uma observaçãozinha ainda penduradinha, né, que coisa que você levantou. Eu acho que o Bolsonaro cometeu um crime na manifestação da Paulista, que foi antecipação de eleição, de campanha eleitoral, isso o TSE poderia analisar, e eu acho que o Bolsonaro, que nem disse o Lula, reconheceu um crime. O Bolsonaro reconheceu a minuta do golpe, ele estava negando, reconheceu. Sim. Ou seja, esse ato pode ser um tiro no pé, se ele está achando que o Supremo vai baixar a bola, né? Esse ato, como disse, não sei qual foi, não sei se foi o Barroso que falou assim, se nós enfrentamos, quando ele era governo, quando ele tinha um exército que ele dizia que era o exército dele, né? Quando ele tinha todo o poder, por que nós não vamos enfrentar agora que ele não tem mais isso? Né? Então, vamos ver se o Supremo dá sequência, a bola agora está para o Supremo, dá sequência e tem mais esses dois fatores de crimes. Com relação ao que está ocorrendo com o povo palestino, né? Eu acho isso, viu, Thalita? Não é, o que está ocorrendo lá não é guerra, e não é contra o Hamas. O que está ocorrendo lá é genocídio contra o povo palestino. Eu acho que o presidente Lula tem sido de uma coragem, ele tem lavado a alma de quem falava isso. Sim. Tem sido de uma coragem impressionante, não está se dobrando a pressão dessa mídia que tem grande influência do lobby sionista, não está se dobrando, não está se dobrando. Não está se dobrando a pressão das potências dos Estados Unidos, da Europa, não se dobra, ao contrário, manifesta firmeza, inclusive agora na visita do secretário de Estado dos Estados Unidos ao Brasil, manifesta firmeza, não se dobra e continua com a sua linha, continua com a linha que é a defesa da paz, que é a defesa da coexistência entre os dois povos, que é a defesa dos dois estados, que é a linha que Itamaraty adota há muito tempo.
Então, numa postura muito corajosa. E ele vai aumentando o tom, porque talvez, não tem muita informação, né, mais do que a gente, né, de embaixada, de todo o corpo diplomático, de outras fontes. Ele vai aumentando o tom, talvez percebendo isso, que o Bibi Netanyahu, ele está muito isolado. As manifestações em Israel contra o Netanyahu voltaram a ganhar muita força. Esse final de semana foram, inclusive, manifestações que acabaram com choque com a polícia. Manifestações gigantescas. O Netanyahu é o que dessa vez o Lula foi para cima dele. O Netanyahu, eu conheço bem o Netanyahu, ele fala. É um homem de extrema direita. O Netanyahu é um nazi-sionista. Eles podem não gostar desse termo, mas o Netanyahu é um nazi-sionista. É um homem de extrema direita, é um fascistoide de primeira, que está nesse movimento todo, porque se ele estava para cair antes de outubro, antes das ações do Hamas, Netanyahu estava para cair. Ele ia ser empichado por estar tentando implementar no Estado de Israel medidas mais autoritárias, inclusive contra o Poder Judiciário. Então eram manifestações toda semana, todo final de semana, gigantescos para empichá-lo. E ele estava correndo sério risco de ser empichado e ir direto para a cadeia, porque ele tem várias denúncias de corrupção, tem 5 processos de corrupção contra ele. Então, Netanyahu, o que o Lula diz, eu conheço esse sujeito é de extrema-direita, ele está querendo fazer palanque, ele está querendo salvar o seu mandato e salvar a sua pele, matando crianças. É isso que ele está fazendo. Matando crianças, deixando criança em um hospital sem anestesia. Deixando criança, que é a matéria do Jamil Chad essa semana, se eu não me engano, que é isso, né? Crianças de 5 anos que dizem o seguinte, preferem morrer. Né? Então eu acho que o Lula está batendo com força, corretíssimo, deve estar percebendo que o Netanyahu está por um fio. Vamos ver. Corretíssimo, é isso. Miro, sempre bom conversar com você, viu? Uma ótima semana, bom trabalho por aí, beijo grande e até quarta. Beijãozão, Thalita, bom trabalho, tá? Tchau, até a próxima. Se cuida, viu? Se cuida, vai lá fazer teste, cuida da sua imunidade. Beijo grande para você.